Meus irmãos, para a exposição da palavra de Deus neste momento, eu farei a leitura de Romanos 12, apenas os versículos 9 e 10. Romanos 12, apenas os versículos 9 e 10. Esta aqui é a terceira mensagem dessa pequena série de mensagens em Romanos 12, intitulada Como Viver a Vida Cristã. E a resposta, uma delas, está aqui nestes versículos 9 e 10. Ouçamos atentamente o que Deus requer de nós, na nossa vida com Ele, quando Ele nos diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amém. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos gratos, porque poderemos agora ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Nós carecemos ouvir o que o Senhor nos diz na Sua palavra, compreender, ver o que o Senhor quer nos mostrar na nossa vida, no que precisamos perseverar e também naquilo que precisamos mudar, sendo moldados na mente, renovados em Deus. Por isso, nessa hora, rogamos que o Senhor nos ilumine pelo Teu Espírito, a nossa mente, o nosso coração, de modo que vejamos com clareza a Sua vontade para nós sobre como viver a vida cristã. E cada um aqui esteja atento, dedicado, desejoso por ouvir a Sua palavra nessa hora, sujeitando-se humildemente ao seu querer. Não apenas desejoso de compreender o que o texto diz, mas em compreender o que o Senhor diz e como o Senhor quer que vivamos, no que diz respeito ao amor que demonstramos uns aos outros. Que o Senhor nos guarde, nos preserve de erros e nos conduza a vivermos em amor, porque o Senhor muito nos amou. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos considerado este capítulo 12 de Romanos, e agora já eu acabei de dizer, a terceira vez. A terceira mensagem que responde a essa pergunta, e cada tema da mensagem, cada parte, é um dos aspectos da resposta a essa pergunta, sobre como viver a vida cristã. E nós decidimos, logo no início de ano, começar essa série pela necessidade que vemos de crescermos nesse sentido na igreja. E na necessidade que cada irmão e irmã aqui, com quem congregamos e temos caminhado com Cristo, tem um desejo sincero de viver a vida cristã de acordo com a vontade de Deus. E essa série de mensagens também tem a ver com o tema da igreja para o ano, decidido pelo Conselho no final do ano, que é unidade na diversidade até na adversidade. E já consideramos duas respostas à pergunta como viver a vida cristã, e eu quero lembrá-los para que continuemos de onde paramos. Em primeiro lugar, a resposta foi: consagre-se a Deus. E aprendemos nos dois primeiros versículos de Romanos 12 que as misericórdias de Deus são nosso ponto de partida para vivermos a vida cristã. A vida cristã não é desenvolvida com base naquilo que conseguimos fazer para agradarmos a Deus, mas a base da vida cristã são as misericórdias de Deus. E aprendemos o que isso significa. Que se você recebeu as misericórdias de Deus, você não permanecerá sendo o mesmo, mas será transformado por elas. Diz respeito ao fato de que tudo na sua vida de consagração a Deus, tudo que você disser, tudo que fizer ou deixar de fazer, tudo que desejar no seu coração, que Deus somente pode ver, tudo que planejar ou realizar, inclusive os seus relacionamentos, diz respeito especial à nossa mensagem dessa noite, deve ter como motivação primordial as misericórdias que Deus revelou a você. Aquele amor que você não merecia, mas que Ele quis te oferecer. Nós vimos também nesse primeiro momento das mensagens sobre a resposta consagre-se a Deus, que o sacrifício que Deus exige de você, e Ele exige sim sacrifício, é a sua própria vida
Se Cristo se entregou por você, e ele se entregou, não por todos, mas se ele se entregou por você, no seu lugar, na sua vida e na sua morte, ele espera e exige que você entregue a ele em tudo que faz, até que, como nós lemos em Filipenses 1, a sua boa obra em nós seja completada no dia do retorno de Cristo. E vimos também que a transformação que Deus opera em mim e em você é inconformação ao mundo e a renovação da mente pela palavra. A conversão é só o início dessa jornada. E como Deus nos transforma? À medida que nos inconformamos ao mundo e somos moldados pela sua palavra. Quando o nosso modo de pensar procede das Escrituras, do quanto conhecemos da vontade de Deus, Deus nos dá discernimento sobre a sua boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Em segundo lugar, na semana passada nós vimos a segunda resposta à pergunta: como viver a vida cristã? E nos baseamos em Romanos 12, do 3 ao 8. E a resposta foi: seja humilde, viva em unidade e sirva ao corpo de Cristo. E vimos 3 lições nessa mensagem. A primeira foi que a graça que você recebeu deve te fazer humilde diante de Deus e de seus irmãos. É a postura exigida de Deus de você. Se você faz parte do corpo de Cristo. Em humildade, devido à graça que você recebeu. Quanto mais você entender essa graça, mais humilde você será. Se você não tem sido humilde, você precisa compreender mais do Evangelho da Graça. Nós vimos a segunda lição de que a graça que você recebeu deve te fazer viver em unidade, independência de seus irmãos. Se você é crente, meu irmão e minha irmã, você é membro do corpo de Cristo. E tem uma função dada por Deus a você neste corpo, da qual todo o corpo depende. Por isso, você deve viver aqui com seus irmãos. Eu disse às crianças que nosso relacionamento como corpo de Cristo é diferente dos relacionamentos lá fora. Devemos amar a todos, os de fora, mas principalmente aos da família da fé, vivendo em profunda unidade, envolvido com o corpo de Cristo, não somente com parte, com o braço, mas com todo o corpo de Cristo e priorizando essa vida de comunhão. Em total dependência dos seus irmãos, ao ponto de, em humildade, dizer: meu irmão, minha irmã, eu preciso de você. E por último, nós vimos na semana passada que a graça que você recebeu te capacita com dons para servir aos seus irmãos no corpo de Cristo. É a vontade de Deus que você dedique-se a Ele, servindo, enquanto serve os seus irmãos com os dons que Ele te deu, para edificação e crescimento do corpo de Cristo, mas principalmente para a glória daquele que te fez parte deste corpo. Agora, nessa sequência do texto, o apóstolo Paulo continua a falar de diversas questões práticas. E essa parte de Romanos, a partir do capítulo 12, são implicações práticas do evangelho que ele expôs até Romanos 11. Mas a partir deste versículo 9, ele dá declarações curtas, bem diretas, que são extremamente práticas, sobre qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que aqueles que receberam misericórdia do Senhor, cujas mentes são renovadas pela palavra de Deus, que desejam consagrar a sua vida a Deus e que em humildade fazem parte do corpo de Cristo, devem viver. Meus irmãos, se cada um de vocês recebeu a misericórdia de Deus e tem tido a sua mente renovada pela palavra e pelo Espírito, se você deseja consagrar a sua vida a Deus em tudo que você faz, em tudo que você diz, em tudo que você deixa de fazer, em tudo que não diz, na maneira como trata os outros, esta parte do texto de Romanos 12 diz sobre como você deve viver a vida cristã. E qual é a resposta de hoje? Como viver a vida cristã? À luz dos versículos 9 e 10. E a resposta é: ame, sem hipocrisia e com dedicação. É sobre isso que o apóstolo fala aqui nestes 2 versículos. Como viver a vida cristã? Amando, sem hipocrisia e com dedicação. Nós veremos sim apenas 2 lições, como eu disse às crianças também, cada uma em um versículo.
No versículo 9, nós vemos a primeira lição, que é: ame o próximo, sem hipocrisia, e odeie o mal. Ame o próximo sem hipocrisia e odeie o mal. E é basicamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo diz nessa breve declaração, não é? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Outra versão, NVI, traduz assim, no mesmo versículo: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Nós vamos usar uma exortação neste no próximo versículo, assim como em outras tantas partes das Escrituras, para que nós amemos. Isso já nos indica que não é natural a nós amar. Ainda mais, sinceramente, e sem hipocrisia. Porque somos naturalmente, por causa do pecado, egoístas, preocupando muito com nós mesmos, com as nossas preferências e vontades. Mas se recebemos a misericórdia de Deus, esse modo de pensar, as nossas emoções, os nossos desejos, são transformados de maneira que mortificamos o nosso egoísmo natural. E somos dispostos a amar a Deus, à medida que nos inconformamos com o mundo e somos moldados de acordo com a palavra dele. Muito se fala sobre o amor em nossos dias. Há inúmeras canções que falam sobre isso, não é? E só de mencionar isso, talvez você já tenha se lembrado de uma ou algumas. Músicas sobre o amor, que pode ser encontrada para alguns e cantar sobre isso. Outros podem perder um amor e vão cantar também de um modo diferente, mais triste, mais melancólico. Outros podem ter um amor frustrado. Essas músicas são doloridas até para quem ouve. E sobre o amor que tanto desejamos encontrar? E tentando encontrar um exemplo, eu encontrei muitos. Mas uma busca recorrente quando se falava sobre o amor e como precisamos amar e ser amados, foi uma música antiga que apareceu como um destaque dos Beatles. All You Need Is Love, que repete muitas vezes no meio da música que amor é tudo o que você precisa. Eu pergunto, você concorda com isso? Você poderia dizer, como os Beatles, lá décadas atrás, o amor é tudo o que eu preciso e tudo o que você precisa também. Ou mais do que você concordar com essa declaração, eu pergunto, será que a palavra de Deus concorda com ela? E tudo que nós precisamos é sermos amados? Talvez à luz deste texto de Paulo aos Romanos 12, seria melhor dizer que tudo que você precisa é amar. À luz desse texto. Mais do que ser amado, você precisa amar, porque foi amado. E tem que amar de fato e de verdade. E na Bíblia o amor ele é abundante, né? O número de vezes que aparece. Mas há vários termos também para amor. Para nós aparece amor em vários textos e muitas vezes em vários textos no grego, no Novo Testamento, tem diversos termos em que aparece, embora para nós apareça traduzido sempre por amor. E aqui, neste versículo 9, o amor, seja sem hipocrisia, é uma palavra conhecida para nós no grego, que é o amor ágape. O próprio apóstolo Paulo descreveu este amor em outra ocasião, escrevendo aos Coríntios, lá na sua primeira carta, no capítulo 13. Logo após falar sobre a unidade do corpo de Cristo, sobre as funções em que há no corpo, ele fala sobre a maneira que devemos usar esses dons, pelo viés do amor. Não é interessante como neste texto de Paulo aos Romanos, é o mesmo que acontece? Ele acabou de falar até o versículo 8, sobre a unidade que deve haver no corpo de Cristo, e da maneira que devemos exercer os nossos dons, e ele continua. Como isso deve acontecer? Com amor, sem hipocrisia. E lá em 1 Coríntios 13, do primeiro versículo em diante, quem quiser acompanhar a leitura, o apóstolo Paulo descreve este amor ágape, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar
que conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sem amor, o que tem valor? O que tem sentido? Que esforço pode valer a pena? Ele passa a descrever este amor ágape, dizendo: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Este amor é o que também expressa o amor que Deus colocou sobre nós. Essa descrição das características do amor ágape, de um verdadeiro amor, de um amor que não é hipócrita, pode ser compreendido melhor ao compreendermos o amor de Deus por nós, que na própria carta do apóstolo Paulo aos Romanos foi mencionado. Lá no capítulo 5 nós lemos sobre este amor ágape mais uma vez. Quando o apóstolo Paulo diz lá no versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Mais à frente, no capítulo 8, versículo 35, em diante, ele fala mais uma vez sobre o amor ágape. Quem nos separará deste amor ágape de Deus por nós? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, eu nem vou perguntar agora se vocês têm amado com amor uns aos outros. Não se precipite dizendo que você tem amado assim. E que é isso mesmo que você tem demonstrado sem hipocrisia. Como é difícil amar verdadeiramente como Deus nos amou, não é? O padrão qual é? É o amor que Deus revelou por nós em Cristo. Este é o padrão pelo qual você deve amar aqueles que estão ao seu redor. O apóstolo Paulo diz que este amor tem que ser sem hipocrisia, de um modo sincero. E como é difícil, até impossível, para nós, por nós mesmos, pecadores egoístas que somos, no que depender de nós, cultivar esse tipo de amor que Deus demonstrou para nós em Cristo Jesus. Eu não vou perguntar se você tem amado assim. Eu vou perguntar se você já demonstrou amor com uma hipocrisia. Você já demonstrou hipocrisia? Você já demonstrou um amor, mas não era sincero? Eram palavras, talvez um gesto, mas que não eram verdadeiros. Já demonstrou isso a alguém? Hoje? Talvez falando de modo agradável com alguém, como eu disse às crianças, mas no seu coração havia outra coisa. Deus não quer que você tolere o outro. Ele quer que você ame de fato e de verdade. Talvez você já tenha falado de uma maneira amistosa, mas no seu coração, havendo outra coisa, você acabou fazendo comentários maldosos.
injustos sobre alguém. Meus irmãos, isso é chamado de hipocrisia. E a origem da palavra hipocrisia vem do contexto de atores que expressam aquilo que eles não são. Eles encarnam o personagem, muitas vezes com uma máscara, e demonstram aquilo que não está no seu coração. Dizem aquilo que não é o que pensam, que não é verdadeiro. Esse tipo de atitude hipócrita não é sincero. E a sinceridade tem a ver com cera. Quando usavam, normalmente em vasos que estavam rachados, um tipo de cera para ocultar aquilo que tinha. Muitas vezes, além de usar máscaras como hipócritas, podemos, pelo nosso pecado, não sermos sinceros e maquiarmos aquilo que de fato somos. Talvez você pense, ou se pudesse dizer, diria, mas se eu não amo alguém com quem eu convivo, se eu demonstrar amor por essa pessoa por obrigação, aí sim seria hipocrisia. Mas eu sou alguém sincero, eu sou transparente. Eu demonstro que eu sou, o que eu penso, o que eu faço. Mesmo quando eu não amo aquela pessoa. Nós não devemos amar o próximo por aquilo que sentimos. Isso é sentimentalismo. Nem por afinidade pessoal. Com alguns eu me relaciono de modo muito seletivo. Talvez pelas coisas que tem em comum. Isso é mundano. Isso é tratar o outro baseado nos seus próprios interesses. Isso que é bonito às vezes falar, é que eu tenho uma afinidade maior com alguns. Isso poderia ser traduzido normalmente por buscar os próprios interesses. Você não deve amar por qualquer outro motivo que não seja a motivação que a palavra de Deus diz que você deve ter ao amar alguém. Em outras palavras, você não escolhe nem o motivo e a maneira como deve amar o outro. Deus é quem determina como ele quer ser amado e como você deve amar quem está ao seu lado. Não somente que você deve amar, mas como você deve fazê-lo. E há muitos exemplos de como Deus nos diz isso na sua palavra. Eu separei um aqui que está lá em 1 João, capítulo 4, que nos mostra a motivação para o amor. Não por afinidade pessoal, não por sentimento. Se você depender de esperar um sentimento, eu estou sentindo que eu devo amar, você não terá fazer. A sua motivação deve ser aquela que Deus diz na sua palavra, como está aqui, quando diz, nós amamos, por quê? Porque eu gosto do outro. Porque o outro me agrada, me faz bem. Porque eu tenho algum interesse envolvido? Não. Por que nós amamos o nosso próximo? Porque ele nos amou primeiro. De maneira que se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, deixar de amar como Deus quer, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O que significa, meus irmãos? Como Deus quer que você viva a vida cristã em amor. Deus quer que você ame o seu próximo do mesmo modo como ele te amou, como eu disse às crianças no início. Com um tipo de amor íntimo, não superficial. Esse é o amor ágape. É um amor íntimo, que tem comunhão, relacionamento. Você conhece de fato o outro. Mesmo os seus pecados até, as suas falhas, e você persevera em amar, mesmo quando ele não te agrada em algum momento. E como isso é comum em nossos dias, não é? Um tipo de amor tão superficial que nem pode ser chamado de amor. É um amor também do mesmo tipo que Deus colocou sobre nós, incondicional. Você não deve amar quando é fácil, quando é agradável, mas de um modo incondicional como Deus nos ama. O amor que você deve colocar no seu próximo não deve ser por interesses, não é para conseguir o que você quer ou porque a presença do outro te faz sentir bem. Não é por sentimentalismo. É com afeição, demonstrando que ama, expondo isso com atos, palavras, demonstrando estima, respeito por aquela vida que foi criada por Deus, que Deus permitiu que você convivesse, dando devido valor, em comunhão com o outro, envolvendo-se, relacionando-se, conhecendo verdadeiramente. Como que isso acontece na prática? Como amar o outro assim?
Você deve amar o seu próximo sem hipocrisia, como o apóstolo Paulo começou dizendo. Mas, na continuação do versículo 9, ele diz: detestai o mal, apegando-se a bem. Como você deve amar o seu próximo, então? Com ódio. Como assim amar com ódio? Amar o próximo, porque Deus te amou, mas odiando o mal, apegando-se ao bem. Você entendeu? Você deve amar odiando. Assim é o amor cristão. Você não deve amar o seu próximo que você tenha por ele. Ele é legal, ele é engraçado, ele é simpático, pode ser rico, ou porque é pobre, porque ele concorda com você, torceu e votou no mesmo candidato. Se aquela pessoa é polêmica e te agrada na maneira como aquece a relação, se parece ser alguém esperto, você deve amá-lo de um modo santo e justo. Essa que é a ideia do versículo 9. Detestando o mal, apegando-se ao bem. Certa vez eu ouvi um narrador esportivo dizendo o seguinte: amigo meu não tem defeito. Inimigo, se não tiver, eu como. Aquele ímpio falando isso de uma forma tão marcante para mim faz muito tempo. Isso eu gravei com facilidade. Mas isso muitas vezes resume as nossas relações. Tratamos alguém que temos o que chamamos de afinidade bem, e mesmo quando está errado, parece que não tem defeito, não é feito nada a respeito. E aquela pessoa que a gente implica, com quem não concorda, até quando faz certo, você trata como se estivesse errado. Amar não é ignorar o errado de um modo tendencioso, pelo que você sente em relação àquela pessoa. Dependendo de quem é, eu trato de um jeito. Amar é odiar o mal, apegar-se ao que é bom, ao que é agradável e justo diante de Deus, mesmo quando for desagradável ao outro. Indo para cá, conversando no carro, eu mencionei às crianças sobre o que nós falaríamos nessa noite. E falando no contexto até mesmo familiar, em que a disciplina, muitas vezes um gesto de amor pode ser a correção. Nós amamos as pessoas, mas como Deus, odiamos o pecado. E não fazemos vista grossa. Devemos falar sobre aquilo para o bem do outro, mesmo que não goste de ouvir. Isso poderia ser definido como temer ao Senhor. Quem trata o outro de uma forma tendenciosa, seja protegendo no que está errado ou agredindo aquele que muitas vezes pode estar agindo de uma forma que não há problema, mas não tem afinidade com aquele, isso é falta de temor ao Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 8, versículo 31, nós lemos sobre essa segunda parte do versículo 9, que diz assim: temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância. Odeio o mau comportamento e o falar perverso. Eu pergunto, se você já se relacionou com alguém assim, se você tem se relacionado com alguém que pode ser, por um lado, difícil de ser amado, se você sente isso, ou por aquele que você ama, mas que tem dificuldade de odiar o que é mal naquela pessoa. Sabe o que você deve fazer quando você se relaciona com alguém assim? E você deve ter muitos exemplos, porque você convive com pecadores diariamente. Você deve amar essa pessoa como Deus te amou, não ignorando o seu pecado. Odiando aquilo que é mal no seu comportamento e nas suas palavras, para que o outro também possa, como você está sendo, ser moldado pela palavra de Deus, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele. Na vida cristã, meus irmãos, teremos muitas oportunidades de amar muitas pessoas a cada dia. O versículo 9 não se aplica principalmente ao que vivenciamos dentro da igreja. Esse tipo de amor é para qualquer tipo de pessoa. O modo como Deus amou seus inimigos, eu e você, por natureza. Nós temos diariamente oportunidades de amar muitas pessoas. A quem concordamos
com quem concordamos e de quem discordamos, a quem nos acolheu, cuidou de nós, e aquele que nos feriu também em alguma ocasião, a quem está certo e a quem age de uma forma correta, a quem é humilde e ao que é orgulhoso e arrogante, a quem se comporta bem e a outro que se comporta mal, a quem edifica com o que diz, como diz Provérbios, a outro que fala perversamente. E não importa quem seja quem for, por causa do grande amor com que Deus nos amou, e somente por isso, mesmo que alguém tenha ferido, por atos e palavras, você deve amar o seu próximo sem hipocrisia, com sinceridade, enquanto odeia aquilo que é mal. Este é o amor incondicional e santo que Deus quer que você exerça, demonstre. E o amor incondicional e santo que você recebeu de Deus é mais que suficiente para que você aprenda a amar assim o seu próximo. Em segundo lugar, no versículo 10 nós vemos essa segunda lição, que é: ame a seu irmão com afeição, honra e dedicação. Ame a seu irmão com afeição, honra e dedicação. O versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma outra versão diz: ame uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. E uma terceira versão diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Mais amor, o apóstolo Paulo está dizendo. Será que esse primeiro ponto da mensagem já não seria suficiente para aprendermos a amar? Mas o apóstolo Paulo continua a exortar os crentes a amar, não somente uns aos outros, que é o foco do versículo 9, é amar ao próximo de uma forma geral, mas como Deus nos amou, sem hipocrisia, de um modo santo e justo e agradável a Deus. Mas o foco do versículo 10 é uma exortação a amar aos irmãos, ao corpo de Cristo, porque este amor nos é apresentado em outros termos. Se no versículo 9 o termo é o amor ágape, no versículo 10 há dois termos para esse amor. O primeiro, dessa primeira expressão, amai-vos cordialmente, é um termo, não é o ágape, é o philostorbos, que é o amor presente nas relações familiares que há entre cônjuges, embora que para cônjuges há um outro tipo de amor também. Entre pais e filhos, é um amor terno, é um amor afetuoso, com devoção, com dedicação. E na continuação do versículo que diz, uns aos outros com amor fraternal. Aqui é o Filadélfia, um termo mais conhecido, que é o amor entre irmãos, com a afeição natural exigida de quem faz parte de uma mesma família. E no nosso caso, fazemos parte da família de Deus. Devem ser laços mais próximos do que laços familiares de um modo geral, porque somos unidos por causa do sangue de Cristo. Pense, então, nessa dupla apresentação do amor aqui. Deus quer que você ame o seu irmão com um amor que diz respeito a uma mesma família. E como irmãos próximos que amam. Pense como uma mãe é afetuosa e dedicada em relação ao seu filho. Temos exemplos aqui, não é? Hoje, nessa noite, um pouco menos. Mas quando há um choro, a mãe logo corre. É interessante que os pais, isso deve ser biológico, não é possível. Os pais, à noite, não acordam tão fácil quanto as mães. É um chorinho, uma respiração diferente da criança, não é? O tipo de afeição que demonstra com a mãe, o pai pode fazer o que quiser para a criança parar de chorar em certos momentos. Mas a criança quer a mãe. E com seu afeto, aquieta a criança. Não é esse tipo de afeto? Essa ligação que há com a mãe e o seu filho, essa dedicação, o modo como a mãe se devota ao cuidado do filho de uma forma incomparável. É desse tipo de amor que o apóstolo Paulo está falando aqui.
Pense como um filho respeita e também admira o seu pai. Às vezes colocando numa posição de quase herói. Alguns colocam essa figura na mãe, mas é o mesmo tipo de amor, de respeito. A maneira como eu falo, não é como eu falo com qualquer outro. É meu pai, é a minha mãe, é o meu avô, é a minha avó. Exige respeito, reverência. Ou pense como o irmão valoriza, confia e recorre ao outro irmão, dentro de uma mesma família, quando há, mais do que qualquer outro amigo. Eu estou vendo olhares sendo trocados ali, sorrisos também, é um bom exemplo, viu? Isa e Isaac. Mesmo quando às vezes há algum desentendimento, dizem amor de irmão. Mas amor de irmão vem depois, mesmo depois do desentendimento, estão juntos. Desde criança, depois de uma briga, mas não largam um do outro. Querem estar juntos. Meus irmãos, é esse tipo de amor que valoriza o outro como a pessoa mais importante. É o tipo de amor com o qual devemos amar nossos irmãos em Cristo. Não apenas alguns com quem você se identifica e pode vir a selecionar. Aqueles que concordam com você, que dizem o que você gosta de ouvir, que você diz que tem mais afinidade, que conhece de um modo diferente, mas a qualquer irmão e irmã você deve amar assim, daqueles que fazem parte da família de Deus, daqui ou de qualquer outro lugar. É um tipo de amor que demonstra afeição em atos e palavras, como eu disse às crianças, um carinho até, um cuidado, uma demonstração em ajudar, servindo aquele que ama. É um tipo de amor que demonstra um apreço especial, não como a gente tem com outros com os quais a gente convive, mas aqueles que são irmãos nossos em Cristo. O apóstolo Paulo disse em Gálatas: façamos o bem a todos, amemos a todos, mas principalmente aos da família da fé. É um amor devoto, como uma mãe pelo seu filho, que é intencional. É para promover o bem, mesmo quando a criança esperneia, mas persevera em cuidar. Isso demanda tempo, isso demanda dedicação, demanda relacionamento diário. Olha ao seu redor, como cantamos. Vai começar por mim, mas agora estou falando de mim, que vocês estão olhando. E pense com os irmãos ao redor que Deus quis que convivessem com você. É assim que você tem andado e amado aos seus irmãos? Você pode dizer: é assim que eu tenho procurado amar todos os meus irmãos em Cristo. Com afeto eu não posso conter, porque eu amo de verdade, porque Deus me amou. Com uma estima, com respeito, que todos podem ver e reconhecer. Com dedicação, que é visto crescer e se empenha que cresça mais. Meus irmãos, não é verdade que nós tendemos a amar de um modo condicional, egoísta, desejando e esperando que venham até nós? É um amor que não tem iniciativa. Eu espero que aquele irmão venha, fale comigo, ele apareça tal dia, ou até tal dia, até tal horário, diga tal e tal coisa, de tal jeito, para que aí, ele tenha se dado ao respeito, eu possa manter relacionamento com ele. Nós tendemos pelo nosso próprio egoísmo a termos essa condicionalidade no que nós chamamos de amor. Que venham até nós, que façam o que esperamos, que digam o que queremos ouvir, para que assim gostemos, possamos dizer que amamos, respeitamos e valorizemos o outro. Isso não é amor nem de perto. É só egoísmo. O amor cristão, como diz a continuação do versículo 10, prefere dar honra ao outro. E o que isso significa de forma muito breve aqui? Significa que, ao invés de esperar que o outro vá ao seu encontro, para dar o valor que você acha que tem, e dizer o que precisa ser dito, é verdade que muito precisa ser dito. Amando fraternalmente, ao invés de esperar que o irmão venha, você toma iniciativa para amar. Você vai ao encontro do outro. Diz palavras afetuosas.
encorajadoras, amáveis, respeitosas, age com dedicação, como agiria com alguém da sua própria família. Na vida cristã, nós teremos muitas oportunidades de amar os nossos irmãos, como Cristo nos amou, e como membros da mesma família, que é a família de Deus, não é como qualquer outra nesse mundo. Amar fraternalmente, como irmãos, com aqueles que nós concordamos ou discordamos, a quem nos acolheu e aqueles que também nos feriram, mesmo dentro da igreja. A quem está certo, a quem está errado. A quem é humilde ou orgulhoso ou arrogante. A quem se comporta bem ou mal. A quem edifica com o que diz ou que fala perversamente, não importa. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, é que nós amemos assim. Seja quem for, por causa do grande amor com que Deus nos amou, então somente por isso, você deve amar o seu irmão dessa maneira, afetuosamente, com honra, dedicação, priorizando honrar o outro, dar devido valor com palavras, com atitudes, com encorajamento, contribuindo para o crescimento do outro com os dons que Deus te deu, preferindo isso do que você mesmo ser honrado. E o amor afetuoso e dedicado que você recebeu, muito mais do que uma mãe demonstra ao seu filho, foi o amor de Deus por você. É mais que suficiente para que você ame assim o seu irmão. Para concluir, irmãos, como então viver a vida cristã? Ame sem hipocrisia e com dedicação. Avalie hoje, durante essa semana, os seus relacionamentos e responda diante de Deus com sinceridade. Como você tem amado? Que você esteja disposto a amar o seu próximo, seja quem for, daqui, de dentro e de fora, sem hipocrisia e sempre odiando o mal, apegando-se ao que é bom. Que você esteja disposto, seja quem for, com quem você convive no corpo de Cristo, a amar com afeição, honra e dedicação. Porque essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Deus te abençoe.